Salve, salve, galerinha! Vocês estão animados? Sim ou não? Pé! Professor Jackson 5 na área, trabalhando com vocês, matemática na prática. E na aula de hoje vamos falar sobre moda e mediana. Bora estudar? Bora lá, galera. Vamos começar com a definição de moda dentro do campo da estatística. Então, define-se moda ou modas de um conjunto de valores dados como sendo o valor de frequência máxima ou os valores de frequência máxima. Sorteio de nada. Galera, vamos ver um exemplo. Então, exemplo 1. Qual a moda do conjunto de dados? Então, está aqui 3, 3, 6, 8, 9, 9, 9, 10, 12, 13. O conceito de moda dentro do campo de estatística é muito parecido com moda dentro da sociedade. Uma coisa que aparece muito. Por exemplo, lembra da época da moda dos patins? Era todo mundo de patins. Então, você fala, pô, tá na moda, uma coisa que aparece muito. Então aqui na estatística, ó, moda como sendo o valor de frequência máxima. Então, primeira coisa, os dados podem vir bagunçados. Vocês vão escrever o rol, o que é isso? Organizar em ordem crescente ou decrescente. E aí ver qual deles aparece mais. Então, por exemplo, ó, qual que aparece mais aqui? O 9. E pode ter uma moda ou várias modas, tudo bem? Então o 9 aparece 3 vezes. Belezinha? Tudo bem até aqui? Se uniu. Vamos ver exemplo 2. Qual a moda do conjunto de dados? Então aqui já está organizado em ordem crescente. Qual o valor que aparece mais aqui? O 4 aparece 3 vezes, o 9 também aparece 3 vezes. Então nesse caso, temos duas modas. Moda 1 é o 4, moda 2 é o 9. Para fechar essa parte de moda, o que é moda? Está na moda, aparece muito, é o que aparece com a maior frequência. Nesse caso, duas modas, o 4 e o 9. Exemplo 3. Qual a moda do conjunto de dados? Vamos entender essa tabelinha? X e são os números, então 243, 245, 248, 251, 307. Frequência, quantas vezes ele aparece? Então 243 aparece 7 vezes. 245, 17 vezes. 248, 23 vezes. 251, 20 vezes. 307, 8 vezes. Moda é o quê? Que aparece mais, a maior frequência. No caso, o 248, que aparece 23 vezes. Belezinha? Fechamos o conceito de moda? Bora falar agora do conceito de mediana. Qual é a definição de mediana dentro da estatística? Vamos lá. Colocando-se os valores da variável em ordem crescente, a mediana é o elemento que ocupa a posição central. Em outras palavras, a mediana divide um conjunto de n dados em dois subconjuntos com igual número de elementos. Agora, só toma cuidado que para o cálculo da mediana para dados não agrupados, que é o que a gente vai estudar nessa aula, eu vou ter que dividir em dois casos. Quando o número de elementos que eu tiver for ímpar, tem uma maneira de calcular, que é essa aqui, ó. Se n for ímpar, a mediana é o valor central dos n dados do rol. É o elemento de ordem n mais 1 sobre 2. Então vamos ver isso com o número. Exemplo 1. Qual a mediana dos dados? 2, 7, 8, 5 e 4. Primeira coisa, vamos organizar isso aqui em ordem crescente. 2, 4, 5, 7, 8. Aqui o meu n, o número de elementos é 5. Então eu caio no caso ímpar. Essa fórmula aqui, ó, é a ordem, é a posição que vai estar o elemento central. Quando eu tenho poucos elementos, 5 no caso, é fácil ver quem está no centro. Quem está no meio? É o 5. Agora, quando eu tiver 371 elementos, como é que eu faço para ver a posição do elemento central? Aí eu jogo na fórmula. Só para vocês terem uma ideia, nesse caso nosso aqui, como são 5, vai ficar 5 mais 1 dividido por 2, que dá 6 por 2, que dá 3. Então, a minha mediana está na posição 3, que é o 5 aqui, fácil de enxergar no olho. Beleza? Então, novamente, mediana. Quando o número de elementos for ímpar, é o elemento que ocupa o centro. Tá vendo? O 5,
Quando eu pego ele aqui, se eu tampar ele aqui, fica 2 elementos para trás e 2 elementos para frente. Essa é a definição de mediana. Beleza? Vamos ver agora no caso par. Se n for par, a mediana é a média aritmética dos dois dados centrais do rol. É a média aritmética entre os dados n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Vamos ver com o número como é que funciona isso? Qual a mediana dos dados 5, 7, 8, 6, 2 e 4? Vamos organizar? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Primeira coisa, o n, o número de elementos, é 6, por isso que eu caio no caso par. E aí, para vocês entenderem, nesse caso, a mediana é a média dos dois elementos centrais. Quais são os dois elementos centrais? O 5 e o 6. Se eu riscar aqui o 5 e o 6, fica 2 para trás e 2 para frente. Só para vocês terem uma ideia da fórmula da posição, n sobre 2. Posição, n sobre 2. 6 sobre 2. 1 vai estar na posição 3 e o próximo é a posição 4. Então, a posição 3 e posição 4. Beleza? Agora, eu faço a média desses caras. Então, mediana aqui é a média. 5 mais 6 dividido por 2 dá 11 sobre 2, que é 5,5. Gostaram deste senhor? Deixa o like, se inscreva no canal, continue estudando. Exemplo 3. Qual a moda e a mediana dos dados abaixo? Então, eu tenho o número e a frequência. Vamos começar pela moda, que é mais fácil. Então, qual desses números aqui aparece mais? O 1 aparece uma vez, o 2 aparece 3 vezes, o 3 aparece 5 vezes e o 4 uma vez. Então, a moda é o número 3. E a mediana? Como é que eu faço para calcular a mediana aqui, galera? Primeira coisa, lembra que a mediana eu tenho que analisar se eu caio no caso par ou no caso ímpar. Se for no caso ímpar, a mediana é o elemento que está no meio. Se for no caso par, a mediana é a média dos dois elementos do meio. E como é que eu vejo isso? Aqui, se você vê a frequência, já está somado para a gente, dá 10. Então eu vou ter 10 elementos. Belezinha? Então é o caso par. Como aqui 10 ainda é pouco, dá até para eu fazer o rol. Vamos fazer o rol? Olha o rol aqui. Primeiro a posição. Vamos ver a posição. 10 sobre 2. Então, posição 5 e o próximo 6. Agora eu preciso descobrir quais são os elementos que estão na posição 5 e 6. Vamos fazer o rol? Aqui, 1. O número 2, como vocês estão vendo aqui, aparece 3 vezes. O número 3, 5 vezes. E o número 4, uma vez. E aí vamos circular os caras que estão na posição 5 e 6. Posição 2, posição 3, posição 4, posição 5 e posição 6. Nesse caso, como é igual, o mesmo número, se eu fizer a média aritmética, vai dar ele mesmo. Já pode colocar direto. Eu só vou fazer a conta da média para vocês não esquecerem que tem que fazer a conta quando os números forem diferentes. Então, 3 mais 3 sobre 2, 6 sobre 2, que é 3. Belezinha? Essa é a mediana. Último exemplo. Qual a mediana do conjunto de dados? Então aqui, xi. Esse aqui a gente já até fez a moda, né? Qual que é a moda? 248, que aparece 23 vezes. Nesse caso aqui, galera, para saber a mediana, como é que eu faço para saber se cai no caso par ou ímpar? Vamos somar a frequência aqui, Então somei a frequência 7, 17, 23, 20 com 8, deu 75. Então meu número de elementos é ímpar. Para ver a posição, eu vou fazer 75 mais 1 sobre 2, que dá 76 sobre 2, 38. Como é ímpar, não tem média aritmética não, é só pegar o número que ocupa a posição 78. Como que eu vou fazer isso? Se eu for fazer o rol, vai dar muito trabalho, porque eu vou começar e vou escrever 243, 243, 243, 7 vezes. Então eu vou tentar esquematizar isso aqui melhor, otimizando. Assim, o 243,
ocupa a posição de 1 a 7. Lembrando que nosso objetivo é descobrir qual é o número que ocupa a posição 38. Esse número é a nossa mediana. O próximo é o 245, que ocupa as próximas 17 posições. Então, 245 vai começar na posição 8. Se eu somar 17 aqui, vai até a posição 24. Chegou na 38? Ainda não. O próximo é o 248, que vai ocupar a posição 25 a 47. E aí sim, ó, 38 está aqui no meio. Portanto, a minha mediana é 248. Beleza? Pegaram o esquema desse aqui? Beleza, galera? Valeu pela atenção. Continue estudando.